Sim, ele voltou, não é? Tudo bem, Vidalzinho? O Padilha não foi para casa. Tá aqui, ó, de Campinas. Lilian Freitas. Eu gosto muito das colocações do Padilha. Cadê ele? Chegou, ele está entre nós. A Regina Célia aqui de São Paulo. Dalcides, adoro o programa, não perco um. É impressão minha ou ele está de férias? Não. Estava trabalhando muito mais. Pronto, ânimos acalmados, ele voltou. Então agora a gente vai falar sobre um tema que eu ouço desde pequenininho. Cuidado com os gatos, cuidado com os gatos. Toxoplasmose, é isso? É isso, viu, Dalcides? Primeiro, também estava com muita saudade desse nosso bate-papo, poder conversar com a população, com os nossos telespectadores, falar de problemas de doença, de saúde. Vamos falar da toxoplasmose. Virou mesmo conhecida, né, como se fosse a doença do gato, né? Mas a toxoplasmose é um tipo de parasita chamado Toxoplasma gondii, que ele pode atacar tanto mamíferos, inclusive o ser humano, né, quanto também pássaros. Então não é uma coisa exclusiva de gato, acomete vários mamíferos, né? E a associação da toxoplasmose com gato, porque uma das formas de transmissão é quando você ingere, né, na hora de comer, alguma coisa está suja, e às vezes você pode ingerir o oocisto, que é uma espécie de ovo resistente do toxoplasma, que ele está no meio ambiente, no solo, e é muito comum estar em fezes de gato, mas pode estar de outras situações. É comum, por exemplo, a pessoa pegar quando está comendo uma fruta que não lava direito, ou seja, você imaginar que esse oocisto pode estar no solo, é comum estar em resíduos, pode estar numa fruta, né, e você ingerir esse oocisto e pegar a toxoplasmose. Inclusive, já respondeu a pergunta do André Luiz. Ele está falando assim, só felinos transmitem essa doença? Hoje à tarde ele deixou essa pergunta, mas então não, né? Não, de forma alguma. Tem 3 formas de um ser humano pegar a toxoplasmose. Como eu falei, ele é um tipo de parasita que está em mamíferos, então não só o ser humano, em animais, mamíferos e pássaros. Tem 3 formas. A primeira, eu diria que a mais comum é essa, de você, ao ingerir, às vezes você come uma fruta, um alimento, que está lá com o oocisto, que é um ovo resistente ao toxoplasma, em geral quando você come alguma coisa que não está bem lavado. Por isso a importância de lavar, da higiene, você evita de estar pegando toxoplasmose. Lavar e aquelas gotinhas também, as né? gotinhas de cloro, por exemplo. Né? Então, por exemplo, você tem gato em casa, tem cachorros, você tem que reforçar apenas os cuidados que você tem que ter sempre, né, da higiene. Não só em casa, no local de trabalho, em todo lugar, para você não ter risco de estar ingerindo esse ovo do toxoplasma. A segunda forma, que é muito importante, porque ela pode acometer, né, pode ter problemas sérios, que é durante a gravidez, uma mãe, uma gestante que pegue a toxoplasmose durante a gravidez, transmitir para o seu bebê. Então isso é muito importante, uma forma importante de transmissão. E a terceira, mais rara, que é quando você come carne crua. Você pode comer carne crua, sobretudo de carneiro, né, alguns mamíferos, mesmo carne de boi crua, e ao comer essa carne você teria um risco de pegar toxoplasma se esse animal tivesse toxoplasma. Essa é a forma menos comum, né? A mais comum é ingerir o oocisto, e um cuidado muito especial é da gestante durante a gravidez. A gente vai acompanhar agora a rotina de alguém que tem gatos e é apaixonada por gatos. Vamos ver, dia a dia. Começou quando eu ainda morava com os meus pais, eu tinha uns 12, 13 anos, que apareceu uma gatinha pequenininha, eu tenho uns 5, 6 meses, prenha. E ela não sabia fazer o parto, ela não sabia como ter os nenéns. E daí eu ajudei ela a ter os nenéns. E aí, grudou. Hoje eu tenho 5 gatos que são meus. Tenho 2 que estão para adoção aqui comigo, mas tem outros por aí, de lar temporário. Tem uma internada. Tem uma mamãe com os bebês que também vai para adoção, depois que eles mamarem. E todos eles são resgatados da rua. Tem
que gostar de gato. Né? O princípio inicial, infelizmente, é esse. Né? Tanto que tem gente que não vem porque sabe que o gato vai subir no convidado, vai cheirar. E tem gente que não se sente à vontade. Quanto melhor, maior o investimento na ração de qualidade, melhor vai ficar a saúde do seu animal. Questão de fezes, questão de saúde, imunidade alta, né? Limpeza do ambiente. Eu não compro mais nenhum desinfetante no mercado. Então, assim, é um produto um pouco mais caro, bem mais caro, aliás, mas que ele dura muito, é dissolvível em água, né? Eu coloco um spray também. Então, assim, eu só lavo as bandejas dele com esse produto dissolvido, os potinhos de ração, de água, a fonte, tudo eu lavo com esse produto. Ok, entendemos. Então, essa nossa telespectadora está ali, tendo todos os cuidados. O mais importante da Alcides é você, além dos cuidados, né, com o animal, com o gato, você ter cuidados com a sua higiene. Né? Então, sempre depois que pegou o animal, né, se for comer, lembrar de lavar as mãos, sempre lavar os utensílios, né, tá sempre bem limpo em casa. A toxoplasmose é um tipo de doença muito comum, por exemplo, você ter tido quando você era criança, né, ou até a adolescência, e só descobrir quando adulto, quando você faz um exame de sangue. Isso acontece, né? Porque às vezes quando criança você tem menos cuidado com a higiene, às vezes até nem sabe, né, dos cuidados que tem que ter, por isso que o pai e a mãe sempre tem que estar lá por perto, acaba pegando a toxoplasmose. Quando criança tem uma febrezinha, sinais não muito importantes da doença, e fica o parasita como se ficasse incubado, né, entre aspas, ao longo da vida daquela pessoa. E aí, por isso que é importante, por exemplo, na gravidez, ficou gestante, já no pré-natal, na primeira consulta de pré-natal, é um dos exames, dos primeiros exames que é obrigatório serem realizados. Por quê? Vai fazer o exame de sangue. Se o exame de sangue mostrar que aquela gestante nunca teve contato com toxoplasma, aí tem que aumentar o alerta, porque o risco dela passar para o bebê é se ela tiver a infecção da toxoplasmose durante a gravidez. Então fez o exame no começo do pré-natal, o exame mostrou o seguinte, já teve toxoplasmose um dia na vida, né? E o próprio corpo já definiu imunidade, lógico que tem que continuar as atenções durante a gravidez, mas o risco vai ser bem menor de passar para o bebê, pode ter alguma chance se tiver uma imunodeficiência, uma deficiência imunológica gestante. Então, faz o exame e viu que nunca teve contato com a toxoplasmose, a gestante, aí o médico, o enfermeiro, a equipe vai reforçar para aquela gestante os cuidados. Então, nesse caso, nunca teve contato com a toxoplasmose, aí tem que reforçar, redobrar os cuidados na higiene, redobrar os cuidados. Às vezes o pessoal fala assim, a gestante não pode comer carne crua, né? Não pode, tem que parar de comer sushi, até isso, outro dia me perguntaram assim, a gestante não pode comer sushi de jeito nenhum? Eu falei assim, gente, se não pudesse, imagina como que ia ser as gestantes, né, no Japão, né? Mas redobra os cuidados, principalmente se quando fez o primeiro exame, já no começo do pré-natal, não tem sinal de que já teve toxoplasmose, que é uma coisa muito comum a gente ter na infância, porque o risco de transmitir para o bebê é se tiver toxoplasmose e a infecção durante a gravidez. Soares está perguntando que médico que ele tem que procurar, qual que é a especialidade? No caso da toxoplasmose, um médico, qualquer médico, né, um médico de família, um clínico geral, ele tem obrigação de conhecer os cuidados principais, né, quais são os sinais e sintomas, o que suspeita de ter toxoplasmose, quais são as ações de prevenção. Todo médico que estiver fazendo um pré-natal, ele tem obrigação, né, de falar para aquela gestante os cuidados, pedir o exame já de começo. Agora, a especialidade específica que trata a toxoplasmose é a minha, que são os infectologistas. Quando que é comum um infectologista ter que cuidar de uma pessoa que tem toxoplasmose? Quando são os casos mais graves. Por quê? Normalmente, a toxoplasmose, a pessoa tem o contato e ela desenvolve uma espécie de defesa do corpo contra ela,
mesmo a pessoa se resolve em relação a isso. Pode ter febre, às vezes um pouco de gânglio, é comum ter um gânglio localizado. Em geral é autolimitado o problema. Se a pessoa tem algum grau de imunodeficiência, ela pode já ter na infecção aguda um quadro mais grave, que às vezes acomete pulmão, sistema nervoso central, fígado, né? Se é um recém-nascido que pegou a toxoplasmose da gestante, da mãe pela placenta, pode ter um quadro muito grave de icterícia, amarelidão. Agora, uma outra situação que acontece, qual que é? A pessoa teve toxoplasmose na infância, ficou autolimitado. Aí, quando tiver adulto, tem uma defesa do corpo reduzida. AIDS, algum tipo de câncer, alguma situação que reduz a defesa do corpo. Aí a pessoa volta a ter quadros que são muito graves de toxoplasmose, por exemplo, no cérebro, na retina, lá no fundo do olho. Isso pode provocar perda visual. Então, nessas situações, né, o papel do infectologista ou de um especialista, no caso do cérebro, né, um neurologista, no caso da retina, um oftalmologista, pode ser decisivo para tratar adequadamente essa pessoa. Dentro dessa perspectiva de pessoas soropositivas, o Djalma de Avaré, no interior de São Paulo, está dizendo se é verdade que pessoas soropositivas que contraírem a doença devem ter uma atenção especial. Estou falando isso para orientar um parente meu. Essa é uma situação importante. Toda vez que você descobre que você tem ou uma infecção pelo vírus do HIV, né, está falando soropositivo do HIV, que vai reduzir a defesa do corpo, ou que tem alguma outra queda de imunidade imunológica, é obrigatório também realizar o exame da toxoplasmose para saber se aquela pessoa já teve toxoplasmose e ficar mais atento ainda do risco de aparecer os quadros graves de toxoplasmose. Os quadros mais comuns dessas situações é isso que eu falei, uma doença que acomete lá na retina, é uma corioretinite, que o oftalmologista, né, ou um clínico geral, um médico infectologista, é relativamente simples fazer o diagnóstico, é olhando lá no fundo do olho, faz o exame, você faz o diagnóstico e tem que tratar. E é um tratamento muito importante, porque a pessoa pode inclusive ficar sem a visão, né, com perda visual, por conta da toxoplasmose na retina. E a toxoplasmose no sistema nervoso central, no cérebro, né, ter um quadro que é muito comum nas situações assim, de defesa do corpo muito reduzida. Então, por exemplo, quando uma pessoa é soropositiva e infectada pelo HIV e você descobre que ela teve uma toxoplasmose no cérebro, você fecha o diagnóstico que aquela pessoa já tem a defesa do corpo reduzida, então ela já tem um quadro que a gente chama de AIDS, né? A gente tem, então, que estar atento, mas tem um exame específico para isso. O exame é o exame de sangue. O exame de sangue. Esse exame de sangue vai falar se você já teve contato com toxoplasmose. Ele pode falar que você está tendo agora a infecção toxoplasmose. Então a pessoa está com febre, gânglio, né? Às vezes gânglios aparecem assim na região posterior do pescoço. Faz o exame de sangue. O exame de sangue pode mostrar que naquele momento o tipo de anticorpo que está reagindo mostra que naquele momento a pessoa está com a toxoplasmose aguda. Ou às vezes ele vai mostrar que a pessoa já teve toxoplasmose alguma vez na vida e está lá como se tivesse incubado o toxoplasma, né? Então essa é a principal forma de saber se já teve ou está tendo nesse momento. Depois, essas manifestações que eu falei que pode ter ao longo da vida, sobretudo quando reduz a defesa do corpo, aí são manifestações localizadas. Então, está começando a alterar a visão. Vai lá, faz um fundo de olho, né, que é um exame clínico normal, numa consulta médica o médico pode fazer, ele vai identificar a lesão típica de toxoplasmose. Teve uma alteração que a gente fala localizatória, neurológica, como se a pessoa tivesse tido um derrame, entre aspas, né, uma parte do corpo não mexe direito, né? Aí faz uma tomografia, mostra um exame, né, um sinal muito típico de que é toxoplasmose. Aí trata adequadamente disso. Agora, a principal forma é o exame de sangue. Na gestante, na gravidez, por isso que eu falei, começou o pré-natal, tem que fazer a sorologia, para saber se já teve toxoplasmose, aí tem que acompanhar com mais tranquilidade, mas se não teve toxoplasmose, tem que redobrar
os esforços, né, de higiene para evitar o risco de ter a infecção de toxoplasmose durante a gravidez. Se vamos supor o seguinte, a gestante fez no começo do pré-natal, não tinha nenhum sinal de toxoplasmose, nunca teve nem está tendo toxoplasmose. Ao longo da gravidez ela vai repetir esse exame, é obrigatório repetir o exame. Quando repetir o exame, se mostrar que teve contato de toxoplasmose, significa que ela teve essa infecção durante a gravidez. Aí é muito importante tratar a gestante e ver se o bebê, se o feto já não está com toxoplasmose, se aquele bichinho já não passou para o feto, porque se o feto tiver, tem que tratar o feto também. O remédio que a gente dá normalmente para tratar só a gestante, ele não passa a placenta, então ele não trataria o bebê. Se o bebê tiver infectado, o remédio é outro e é muito importante tratar o feto para que ele já não nasça com impactos importantes da toxoplasmose. A Sheila de Passo Fundo está dizendo assim que ela já está triste com essa nossa conversa porque ela dorme com os gatos. Pode continuar dormindo com o gato ou não? O ideal é não dormir com gato, né? O ideal triste com a conversa. É importante também, é possível você fazer exames no gato, né? O veterinário orientar de forma adequada para ver se o gato está com toxoplasmose ou não, se ele tem o oocisto do toxoplasma sendo liberado. Isso pode permitir que você tenha mais cuidado. Agora, o ideal é reforçar os cuidados, o ideal é não dormir com gato, né? Sempre ter muita preocupação, né, na higiene, depois pegou no gato, contato com o gato, não só o gato, né, porque senão a gente vai incriminar só o gato, qualquer outro animal. O ideal é ter muito cuidado sempre no seu contato para você não ingerir um oocisto. Eu estou vendo que está chegando muita pergunta. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá, eu respondo rápido. A vacina, por exemplo. Ana Luísa de Cascavel, não tem vacina ou tem vacina? Infelizmente não tem. Nada? O toxoplasma é um parasita. Todos esses parasitas são bichos complexos. Vacina, é mais fácil ter vacina para vírus, que é um bicho mais simples. Vacina para bactéria, que é mais simples. Parasitas são bichos complexos, por exemplo, a malária também a gente não tem uma vacina, então infelizmente não tem uma vacina para toxoplasmose, mas tem a prevenção, como a gente falou. Vamos fazer o seguinte, eu estou percebendo aqui que, por exemplo, o Jonas de Piracicaba está pegando a Betânia de Maceió, a Cristiane Berton de São José do Rio Claro, Mato Grosso. Só que são perguntas muito variadas, que não estão concentradas nessa temática da toxoplasmose. Vamos fazer daqui a 15 dias um programa específico com temas variados. Os outros temas. Estão à disposição da Isso. CIDS. Então você, telespectador, que tem dúvidas sobre saúde, nosso comentarista de saúde, Dr. Alexandre Padilha, não na próxima segunda, na outra segunda-feira, respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigado, viu, Dalcides? E um prazer poder estar aqui sempre, viu?